O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Está tocando? Tá, né? Sejam todos bem-vindos. O pessoal da mídia, quem está aqui presente. Como sempre, a gente faz uma preparação. Como? Lembrando de desligar os celulares, lembrando que os bancos da frente são para tratamento, os dois primeiros bancos, do lado de cá os 3 primeiros bancos. E hoje nós temos uma montagem de distribuição de tarefas, onde a Graça vai fazer o Evangelho, o Humberto a mensagem, a prece da abertura vai ser Ana Paula, a palestra de Bezerra de Menezes, Vida e Obra, vai ser feita pela Ana Tereza, as vibrações do Gabriel e a prece final, a Lica. Como sempre, nós pedimos pelos kits de higiene, que são muito importantes para casa, para as crianças. Lembrando que agora, no mês de setembro, nós temos a nossa feira de solidariedade. Vai ser a nossa feira da rua. Ela vai deste portão até a ponta da rua. Tá? É a última feira que nós vamos montar na rua. Tá? Ainda estamos vendo outras opções. Por quê? Porque o prédio daqui vai estar pronto, nós não podemos vedar, impedir a entrada do prédio. Então, nessa formatação, vai ser a última. Então, convido a todos que venham, participem e aproveitem. Como sempre, parte do bazar, vai ter o brechó lá embaixo, as lojas, as barracas de alimentos vão estar todas aí. Como sempre, tem o pernil, que eu sou um fã de comer o lanche de pernil. E, para a gente fazer ganhar dinheiro para a preparação da feira, nós fazemos a venda das camisetas. Então, nós temos camisetas aqui, eu acredito que ainda tem umas 30% de camisetas, 70% já foi vendido. Então, quem quiser camiseta, né, é essa que está no mostruário ali na frente, está na livraria, é só ir lá e comprar. Tá ok? Então, gente, bom trabalho a todos e vamos iniciando. Tá bom. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Item 4, o maior mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como queríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, neste caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Boa noite a todos. Mensagem do livro Vigiai e Orai, escrito por Carlos Bacelli, ditado pelo irmão José. Lição no aprendizado da caridade. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-se-á enxergar o que não vês
nos privilégios que desfrutas. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso. Que dispões em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras. Que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos semelhantes. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual que só ela é capaz. Colocará silêncio em teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegria em tuas mãos. Boa noite a todos. Nesse instante vamos fechando os nossos olhos, tranquilizando o nosso coração, a nossa mente, nos ligando à espiritualidade maior, nos ligando ao nosso Mestre Jesus. Vamos nos harmonizando aqui com o ambiente, pedindo para que possamos nesta noite aprender tudo aquilo que viemos buscar e também receber. Vamos envolvendo a nossa amiga Ana Teresa em muito amor e carinho, que preparou a palestra desta noite. Que estejamos com o coração e a mente aberta para este aprendizado. Pai de infinita bondade e amor, esteja conosco, hoje e sempre, com a graça de Deus. Arruma para mim. Tá bom, tá bom. Não sei porquê, né? Uma diferença assim de altura, vai, volta. Eu não entendo isso, viu? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Só complementando o aviso que o Toninho fez da feira, das barracas de alimentação, duas coisinhas com a sua permissão. Primeiro, nós não precisamos fazer o almoço. Segundo, não faz mal, não engorda, está fluidificado e magnetizado. A espiritualidade vem, né, coloca uma energia ali bem gostosa para que a gente realmente se sinta bem. Bom, na semana passada, o Toninho nos passou um slide com a imagem de dois mentores da nossa Casa de Paz e Amor, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. Dois mentores criadores da nossa casa, que por 100 anos na espiritualidade, eles elaboraram a nossa casa para que hoje nós pudéssemos estar aqui, recebendo essas bênçãos, essa força que vem da espiritualidade, entendendo o Evangelho, a doutrina, sendo acolhido e aconchegado. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um deles, de Bezerra de Menezes. Ele nasceu em Riacho do Sangue, no Ceará, no dia 29 de agosto de 1831. Então, esse mês de agosto é o mês de Bezerra de Menezes. Ele estaria fazendo, este ano, 194 aninhos, um menino. E desencarnou no dia 11 de abril de 1900. Bezerra, desde criança, desde sempre, ele tinha o desejo, a vontade de cursar medicina, para que ele pudesse auxiliar as pessoas carentes. E assim foi. Ele se preparou para isso, saiu da sua cidade, foi para o Rio de Janeiro, e ali ele se forma aos 25 anos de idade. Mas, para que ele pudesse cursar essa faculdade, se formar, como era do seu desejo um médico, ele passou por muitas necessidades financeiras, materialmente falando. Então, com poucos recursos, morando numa pensão, tendo que pagar taxas de faculdade, a própria alimentação e o aluguel, né, do quarto na pensão, chegou um momento em que ele se viu sem nenhum recurso mais material. O senhorio ali da pensão onde ele morava estava cobrando aluguel, ameaçando já de despejá-lo caso ele não acertasse os aluguéis atrasados. E uma das poucas vezes em que Bezerra se desespera foi essa. E como sempre, ele eleva seus pensamentos a Deus, a Maria de Nazaré. Ele sempre, antes de qualquer coisa, ele fazia uma prece,
pedindo orientação, pedindo auxílio para que ele pudesse continuar cursando a medicina. E, numa das vezes, batem à porta do quarto e ele pensou, é o senhorio para me cobrar o aluguel, e eu não tenho dinheiro para pagar, e agora? Mas não era. Era um rapaz que estava ali pedindo a Bezerra aulas particulares de matemática. No começo, Bezerra não quis, porque não era a sua matéria preferida. Mas aí ele se lembrou da sua necessidade financeira, então ele aceitou dar aulas para aquele jovem. E ali eles combinaram que, a partir do dia seguinte, essas aulas iniciariam. E o rapaz quis pagar adiantado, Bezerra não quis. Falou, não. Mas ele se lembrou novamente da situação em que ele estava precisando daquele dinheiro. Aceitou o pagamento adiantado, combinaram de estarem juntos no próximo dia. O moço foi embora e Bezerra, com aquele dinheiro, pagou todas as suas dívidas, foi até a biblioteca estudar matemática. Porque é colocado no livro que ele não gostava dessa matéria, e eu, Ana, também não gosto. Então, assim, ele foi se preparar para poder atender aquele jovem. Mas o que aconteceu? O jovem não apareceu. Ninguém havia visto aquele jovem. Ninguém viu, ninguém soube falar para ele de onde apareceu aquele rapaz. Então, nos livros a gente vê lá, Um Aluno de Outro Mundo, como título. É uma história que auxiliou Bezerra a dar continuidade à missão realmente que ele tinha de trabalhar dentro da medicina com as pessoas mais necessitadas. Mas o moço ninguém viu, ninguém sabe quem é. Formado médico, ele teve 2 casamentos. Dona Maria Cândida de Lacerda, com quem ele teve 2 filhos. Passado um tempo, ele se casou com a irmã da primeira esposa, Dona Cândida Augusta, e com ela ele teve 5 filhos. E aí nós vamos pensar, 5 filhos de uma esposa, 2 da outra, 7, e o casal 9 pessoas. E vamos pensar na parte material mesmo. Realmente é uma família em que necessitava muito da parte material. Mas Bezerra, ele era totalmente desapegado, totalmente desligado dessa parte. Mas um amigo dele, Cordeiro, que tinha uma farmácia, ofereceu para ele uma sala, ali na farmácia mesmo, nos fundos, para que ele pudesse montar o seu consultório. E assim foi feito. Mas ele tinha despesas. Claro que a esposa, como toda boa esposa, cobrava isso dele, que precisava realmente da parte material. Mas ele não sabia lidar com isso, então eles combinaram que o amigo Cordeiro e a esposa cuidariam dessa parte financeira. Mas Bezerra colocou a seguinte questão: eles só poderiam cobrar dos pacientes que podiam pagar. E aí, o que vocês acham? Quase todos os pacientes não podiam pagar. Mas ele continuou ali no seu trabalho. Ele ingressa na carreira política, é vereador, deputado. Ele foi criado pelos pais com os mais severos princípios de dever e honra dentro da religião católica. Mas ele ganha de um amigo a primeira tradução de O Livro dos Espíritos. E aí, indo para casa em um bonde, da época do bonde, acredito que alguns aqui conheceram, eu conheci. Eu andei neles também. Você também? Então tá bom. Muito bom. Aí ali ele abriu o livro e começou a ler. E aquela leitura não era estranha para ele. E ele devorou o livro. Ele começou aquela leitura com tanto fervor que ele não via a hora de chegar ao final. Então, a partir dessa leitura desse livro, ele começa a trabalhar pela doutrina espírita. Em 1886, numa palestra, no evento público, ele se converte à doutrina espírita. E é um momento em que surgem muitos ataques aos espíritas. A Federação Espírita Brasileira se encontrava em crise, porque havia divergência interna dos seus próprios membros. E, diante de tudo isso, da federação, nesse momento de crise, Bezerra é convidado a ser presidente da federação. E, mais uma vez, ele consulta a espiritualidade maior, como ele sempre fizera, a oração antes de tudo. E aí ele aceita o cargo na federação em 1895, e ele ocupa esse cargo até o seu desencarne, que aconteceu em 1900, quando ele foi acometido de um violento ataque de congestão cerebral, ficou preso ao leito até o seu desencarne. É só uma pincelada da vida dele, porque nós entendemos que, mais do que falar detalhes da vida pessoal de Bezerra e de tantos outros espíritos que nós falamos aqui, o importante é nós conhecermos a obra, de cada um deles.
Como nós já falamos, ele é o mentor criador da nossa casa, junto com Eurípides. Então, aqui no Paz e Amor, Bezerra é responsável pelos trabalhos de cura física e espiritual dos encarnados e desencarnados, faz parte da sua equipe médicos, enfermeiros e enfermeiras. Aqui no salão ele cuida dos passes e da fluidificação das águas, a importância de nós voltarmos a ter o hábito de trazer a nossa garrafinha de água, para que no momento da fluidificação a espiritualidade, a equipe do Dr. Bezerra possa colocar o medicamento nessa água para cada um de nós. E em casa tomarmos esse líquido como medicamento, 3 vezes ao dia, naquele copinho pequenininho, fazendo uma prece antes de tomar. Então, voltarmos ao hábito que nós tínhamos anteriormente, e hoje nós percebemos que nós estamos esquecendo da nossa água. Então, aqui no salão, cuida dos passes da fluidificação das águas, da sala de passes de tratamento especializado, do pronto-socorro espiritual e do reabastecimento, que é uma reunião para os médiuns, para os trabalhadores da casa. Também atua na escola de médiuns, onde ele trabalha a mediunidade do aluno e seu psiquismo, junto com o professor Eurípides Barçanufo. Mas, para nós conhecermos realmente a alma, esse espírito, o amor que ele tinha pelas pessoas, nós vamos lembrando algumas passagens dele. Certa vez, adentra no consultório uma mãe com uma criança de colo, e só de olhar, tanto para a mãe quanto para a criança, percebia-se que realmente eles estavam adoentados, que eles estavam precisando de socorro. E ali, a criança com febre, a criança adoentada, foi examinada pelo Dr. Bezerra, e aí ele fez o receituário homeopático e disse para aquela mãezinha que ela podia comprar a medicação ali, na farmácia do Cordeiro. Nisso, a mãe disse para ele: comprar com o quê, doutor? Eu não tenho dinheiro algum para comprar nem o remédio nem a comida. Tanto eu quanto meu filho estamos em jejum, a gente não come já há um tempo. Nesse momento em que ela coloca a situação dela de não ter o dinheiro para um alimento, para um remédio, emocionou muito o Dr. Bezerra de Menezes, em que seus olhos se encheram de lágrima, e mais uma vez ele leva os seus pensamentos a Deus e a Maria Santíssima, porque é assim que ele se referia a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, Maria Santíssima, a ela que o auxiliasse a estar também auxiliando aquela mãezinha. O que ele faz? Ele busca nos bolsos do paletó, da calça, algum dinheiro, mas não tinha. E aí ele fica meio que aflito, ele queria ajudar aquela mãe, aí ele lembrou das consultas que foram pagas no dia anterior. Aí ele foi lá para o amigo dele: você já passou dinheiro para minha esposa? Ele falou: não, está aqui no envelope. Então me dê esse envelope, que é para uma causa maior. E o Cordeiro falou: mas isso aqui é para as despesas da casa. Não, isso é uma causa maior que necessita e Deus proverá. E aí ele leva realmente aquele dinheiro, entrega para aquela mãezinha e diz para ela: vá, compre o medicamento necessário para sua criança, compre o alimento para vocês. E aquela mãe não esperava isso dele, né? Ela tinha ido lá por conta da criança que estava doente. Os dois se emocionaram e a gente fica imaginando o campo vibratório formado naquele momento, onde Bezerra e ela se abraçam, as lágrimas de emoção. Então, a espiritualidade ali envolvendo a ele e aquela mãezinha com a sua criança. Esse é um caso. Numa outra oportunidade, adentro daquele consultório, um pai, também febril, notava-se na aparência realmente uma pessoa sofredora. Ele estava ali em busca de um auxílio em dinheiro, porque ele precisava enterrar o corpo da sua esposa que havia desencarnado. E ele diz para Bezerra: eu não tenho dinheiro para esse velório, para esse enterro. Deixei em casa meus filhos menores, doentes e famintos. E lá foi Bezerra, com a mãozinha dele no bolso da calça, nos bolsos do paletó, e nada de dinheiro. Novamente ele leva o seu pensamento até Maria, até Deus também, pedindo, né, que ele pudesse auxiliar. E no momento, nós ficamos imaginando a cena. No momento em que ele estava fazendo a oração, ele ficou mexendo nos dedos. E aí ele percebeu o anel de formatura de médico no dedo. O que ele fez? Ele tirou o anel do dedo, deu àquele pai e falou: vende. Vende, com o dinheiro você compre, enterre a sua esposa, compre alimentos e remédios para a sua família. E que Maria Santíssima o ajude e o abençoe. Esse era Bezerra de Menezes, totalmente desprendido da matéria, mas com aquele sentimento de amor tão grande pelas pessoas que ele queria sempre estar auxiliando. E aí a espiritualidade o auxiliava nesse campo também, para que realmente ele conseguisse atingir o objetivo da sua existência. Dr. Bezerra, já desencarnado, perguntam para ele qual foi a maior felicidade quando ele chegou no plano espiritual.
E aí ele respondeu que a maior felicidade que ele teve foi quando Celina, uma mensageira de Maria, se aproximou do leito em que ele estava dormindo ainda e, tocando suavemente, falou: Bezerra, acorde, Bezerra. Porque Bezerra, Chico e tantos outros precisam daquele período também de refazimento quando desencarna, como todos nós. Mas já estava no momento dele acordar. Então Celina foi lá e falou: abre os olhos. E aí ele abriu os olhos e viu aquela figura, né, a Celina, um espírito ali com uma luz muito grande. E ele olhou bem para ela e falou: minha Celina, minha filha, é você? Ele falou: sou eu. A mãe de Jesus pediu que lhe dissesse que você já se encontra na vida espiritual, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. E começou a chegar os familiares, alguns amigos de Bezerra, para recepcioná-lo ali. Só que ele ficou incomodado com um barulho que ele estava ouvindo, que vinha de fora, não era daquelas suas visitas. E ele perguntou: mas de onde vem esse barulho? E Celina falou para ele: vem aqui, vem ver. E aí ajudou ele a se reerguer do leito, amparou até a sacada. Ele estava no período de refazimento de energias. E ali ele viu uma multidão que estava acenando para ele, com muito amor, com muita ternura e com lágrimas nos olhos. E Bezerra falou: Celina, quem são eles? Eu não conheço ninguém. E aí Celina disse assim para ele: são aqueles a quem você consolou, sem nunca lhes perguntar o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida de uma chaga divina. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo a quem você estimulou e guiou. São eles que hoje vêm receber a você com gratidão e com amor. E aí o doutor Bezerra, olhando tudo aquilo, concluiu: a felicidade sem limites, ela existe. Como decorrência do bem que nós fazemos, das lágrimas que semeamos no caminho, para atapetar o caminho que um dia percorremos. Então nós ficamos imaginando e refletindo sobre esses espíritos que foram recepcionar Bezerra, que ele nem ao menos lembrava de cada um, mas que ele havia atendido esses espíritos enquanto encarnados aqui, e dentro de um trabalho mediúnico fechado, onde esses espíritos vinham em busca de um alento, também de um carinho, que ele atendeu a todos, todos socorridos. E naquele momento eles estavam ali para recepcioná-lo. E aí vem uma reflexão a cada um de nós. A importância de nós aumentarmos cada vez mais o nosso ciclo de amizades, nosso círculo de amigos, aqui no plano terreno. Vamos pensar assim: que coisa maravilhosa quando nós abrirmos os olhos do outro lado e percebermos amigos nos recepcionando. Mas para que a gente tenha esses amigos nos recepcionando do outro lado, nós temos que granjeá-los aqui, no plano terreno. Não é? Porque nós temos, normalmente, um grupo fechado, nosso grupo familiar, um grupo de amigos do trabalho, da religião, e nós precisamos estender cada vez mais, para chegarmos um dia a realmente sermos o que nós somos, uma família espiritual. E olha que coisa incrível e maravilhosa, ser recebido por amigos no plano espiritual. E Bezerra, em 1950, Maria de Nazaré chamou-o para as zonas superiores, mas ele preferiu ficar aqui, junto dos seus pobres e doentes, ou seja, junto de cada um de nós. Ele não aceitou o convite para ir até planos superiores, ele preferiu ficar e ainda estar conosco. E ele coloca que enquanto houver alguém chorando no plano terreno, ele vai estar aqui, nos amparando, nos envolvendo, trazendo aquilo que cada um de nós realmente necessita. E aí nós paramos para pensar na importância, quando a gente sabe que o Dr. Bezerra, que a sua equipe está aqui no momento do passe, no momento da fluidificação das águas, olhando por cada um de nós, e esse olhar já acontece quando a gente adentra o Paz e Amor. Lá no portão já tem uma equipe de espíritos olhando para cada um de nós, pelas nossas necessidades, por aquilo que a gente realmente precisa, não aquilo que a gente quer. Nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente precisa. A importância de nós nos entregarmos na hora do passe, enquanto o médium está fazendo a vibração, de estarmos mentalmente conversando com Jesus e aproveitando essas bênçãos que vêm do passe. Porque existe uma equipe espiritual muito grande aqui, trabalhando por cada um de nós. E que nos acompanha, nosso mentor, até nosso lar, até nossa caminhada. E Bezerra, trabalhando na Federação Espírita Brasileira,
Ele está descendo as escadarias da federação e ali ele vinha refletindo. Ele tinha passado por uma sessão pública, né, um trabalho semelhante a esse nosso. E ele estava descendo as escadas numa reflexão. Será que eu feri alguém com as minhas palavras? Será que realmente as pessoas se sentiram acolhidas? Será que a gente faz essa reflexão a respeito das nossas palavras? Ele descendo a escada ali, meditando, com a preocupação de não ter magoado, de não ter ofendido a ninguém, ao contrário de ter acolhido as pessoas. E nisso, lá, né, no início da escada, tinha um jovem, seus 40 anos mais ou menos, mas ele estava com as vestes, né, amarrotadas, sujas, com o cabelo totalmente desgrenhado. E ali Bezerra olhou para ele e falou: acho que eu preciso ajudar, né? Vou lá conversar com aquele rapaz. E ali ele foi, chamou o rapaz do lado e o rapaz disse o seguinte para ele, que ele estava sem emprego, com a mulher e os 2 filhos doentes e famintos. Olha como a situação se repete na vida de Bezerra. E que ele também estava no estado febril e sem alimentação nenhuma. E Bezerra, mais uma vez, se apiedou e foi lá no bolso da calça, no bolso do paletó, mexendo com a esperança que tivesse algum dinheiro ali que ele pudesse dar para aquele rapaz, mas não tinha. Tinha um bilhete do bonde, para que ele pudesse voltar para casa. Era a única coisa que tinha no bolso de Bezerra. E ali, o que ele fez? Ele levou seus pensamentos novamente em oração, pedindo a Maria de Nazaré, Maria Santíssima, como ele colocava, o auxílio, que ele pudesse auxiliar aquele irmão que ali estava. E aí, terminando a prece, e nós vamos percebendo a importância da oração na nossa vida. A importância de nós estarmos sempre sintonizados com Jesus, com o nosso anjo guardião, que está conosco desde o momento da reencarnação, de estarmos realmente conectados com essa espiritualidade de luz, através da oração. Porque a oração ela vem a nos fortalecer, a nos auxiliar. E aí Bezerra, terminando a oração, ele disse para o rapaz: meu filho, você tem fé em Maria, a mãe do Divino Mestre, a nossa mãe querida? E o rapaz respondeu: tenho, doutor Bezerra, tenho muita fé nela. Então, em nome de Maria, receba este abraço. Eu fiquei imaginando o abraço de Bezerra. E aí ele abraçou aquele rapaz e disse o seguinte para ele: vá, meu filho, na paz de Jesus e sob a proteção do anjo da humanidade. E em seu lar, faça o mesmo com todos os seus familiares. Abrace-os, afague-os e confie nela, no amor de Maria, que seu caso há de ser resolvido. E aí Bezerra vai para o seu caminho, e a caminho do lar, ali no bonde, ele começou realmente a meditar. Será que ele teria ajudado, né, cumprido o dever com aquele rapaz? Porque ele precisava da parte material, financeira, e ele não tinha. Será que realmente eu agi da forma correta? Mas eu não tinha dinheiro para ajudar aquele rapaz. Mas ele não tinha o dinheiro, mas ele dera algo de si, que foi a sua própria energia, ali no abraço daquele rapaz. E aí ele foi para casa. Uma semana se passa, e Bezerra novamente descendo as escadas da federação, na reflexão diária. Eram muitos os problemas, ele nem se recordava mais da situação, né, de uma semana atrás. Só que quando ele chegou lá no topo da escada, ele sentiu alguém tocar o seu braço. E ele virou e olhou, não lembrou mais do rapaz, porque a aparência do rapaz agora era outra. E ele diz assim: eu venho lhe agradecer, doutor Bezerra, o abraço milagroso que me deu na semana passada, neste local e nessa mesma hora. Daqui saí sentindo-me melhor. Em casa, cumpri o seu pedido. Abracei minha mulher e meus filhos. E na linguagem do coração, nós oramos a Maria de Nazaré. Na água que bebemos, demos aos familiares. E parecia que ela tinha alimento, porque nós dormimos todos bem. Então ele colocou a água ali, que foi magnetizada pela espiritualidade. Eles tomaram aquela água, dormiram a noite inteira, se sentindo alimentados, não tinham mais fome. Acordaram no dia seguinte, sem febre e sem fome nenhuma. E aí aquele rapaz teve uma inspiração de sair de casa e começar a andar. Ele começou a andar pela redondeza até que uma outra pessoa o chamou para conversar e ali lhe ofereceu um emprego. Então, a partir daquele momento, ele tinha o emprego, ele tinha como suprir a necessidade material daquele irmão.
E aí ele contando para Bezerra, novamente o ambiente se ilumina, o Bezerra começa a chorar, ele também, e aqueles dois corações entram em oração, em agradecimento a Maria de Nazaré. Então aqui fica pouquinho da vida de Bezerra, mas o que mais importa a cada um de nós são as ações que Bezerra trouxe na sua existência, ações no bem. Jesus pede a cada um de nós o amor. E não é esse amor aqui terreno, o amor posse, o amor egoísta, né, o amor orgulhoso. É um sentimento que transcende, é um sentimento espiritual. Então, é simples. Ele fala assim, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ele pede uma coisa simples, mas não é simples, não é? Nós ainda estamos num mundo material, num plano material, num corpo material, vivendo experiências materiais, mesmo já tendo a consciência desse plano espiritual, mas a gente tem muita dificuldade ainda de entender e de colocar em prática esse amor que Jesus pede a cada um de nós. Mas é a única coisa que ele nos pede, o amor. O amor pelo nosso familiar, mais difícil, aquele que está ali dentro de casa testando o nosso evangelho, o nosso amor o tempo todo. Aquele colega no trabalho, que quando a gente acorda, ele fala, ai meu Deus, eu não quero voltar para lá hoje. Né? Vou ter que lidar com o meu chefe, com o meu colega. Então, é esse amor que ele pede, o amor por todos, para que nós um dia cheguemos a atingir o patamar em que se encontra Jesus, que se encontra Bezerra, Eurípides e tantos outros, que é ser um homem de bem. O homem de bem é aquele que realmente ele vive na justiça, no amor e na caridade. Como é que nós vamos viver a justiça? Com aquela regra básica de Jesus. Coloque-se no lugar do outro. Faça ao outro aquilo que você quer que lhe façam. Diga ao outro aquilo que você quer ouvir. O amor, o sentimento maior, e o exercício, a prática desse amor é o exercício da caridade. Chegarmos a atingir um dia a sermos um homem de bem. Vivendo exatamente o amor na sua excelência. E Bezerra, ele viveu o Evangelho. E ele olha por cada um de nós. Então, hoje, no momento do passe, que nós possamos estar realmente de olhinhos fechados, nos entregando a essa espiritualidade, na certeza de que a equipe de Bezerra de Menezes está olhando por cada um de nós. E que a gente consiga levar para a nossa casa, para a nossa semana, toda essa energia de amor que nos envolve aqui na Casa de Paz e Amor. Que Jesus e que Bezerra nos abençoe. Agora, depois dessa palestra bendita, dos exemplos de Bezerra, nós vamos fechando os nossos olhos, nos colocando numa posição receptiva, relaxando os nossos ombros, arrumando nossa postura na cadeira, para que os médiuns possam começar a terapêutica do passe. Nós começamos vibrando por aqueles que não sabem pedir, vibrando por aqueles que passam a necessidade material, vibrando por aqueles que precisam do pão espiritual. Vibramos pelos países em guerras, pelas pessoas carentes, pelas pessoas que estão em situação de rua, pelas pessoas que se encontram nos presídios, pelos nossos governantes, por cada pessoa que está nesse nosso planeta Terra, que nós lembremos que o amor é para todos e que todos possam receber esse amor, que todos possam se sentir abraçados por essa energia bendita que é o amor. E com essa mesma energia, vamos aos nossos lares, abrindo as portas, as janelas,
deixando essa luz bendita entrar, que limpa cada canto e recanto do nosso lar, limpando, reenergizando. Nós vemos nosso ambiente totalmente iluminado. E com essa luz, nós vemos a imagem do médico dos pobres, Bezerra de Menezes. Hoje ele ao nosso lado vai conduzir um passe magnético em nós. E começamos a sentir o nosso corpo diferente, não como antes. Sentimos uma energia verde clara que vai limpando todos os miasmas, desde o chakra coronário até a sola dos nossos pés. Essa energia vai descendo lentamente e curando, limpando, reenergizando e reequilibrando cada centro de força. No centro de força coronário, nos religando à nossa espiritualidade maior, aos nossos mentores, à nossa conexão com Deus, que nós não nos esqueçamos de pedir quando precisarmos, que nós lembremos da oração, da fé e da ação. E essa mesma energia desce até o centro de força frontal, purificando a nossa visão, para que possamos ter clareza em nossas ações, que possamos agir com sabedoria em todas as nossas ações. E essa energia desce até o nosso centro de força laríngeo, aonde purifica a nossa fala, que nós possamos nos lembrar do poder da nossa fala, o verbo criador, que nós possamos lembrar de construir a cada dia junto à espiritualidade amiga o nosso dia a dia, com afirmações positivas, gestos de amor. E essa mesma energia desce até o centro de força cardíaco, nos religando ao amor, as emoções mais sublimes, que nós possamos compartilhar as emoções, a alegria, o amor, a bondade, e que nós nunca nos esqueçamos que isso nunca nos falta. E essa energia vai descendo até o centro de força esplênico, aonde reenergiza todo o nosso corpo, todas as nossas células, purificando e reenergizando. E essa energia vai descendo até o centro de força gástrico, onde faz uma limpeza muito forte, onde vai limpando todas as energias deletérias que acabamos absorvendo por nossa invigilância. E essa energia vai descendo até o centro de força genésico, aonde nos conecta com essa energia criadora, que nós possamos utilizá-la com sabedoria, que nós possamos utilizar essa criatividade, essa ação como força motora para atingir os nossos objetivos no bem. E essa mesma energia vai descendo até a sola dos nossos pés, voltando por trás, atingindo o centro de força básico, onde nos conecta novamente com o nosso grande planeta Terra, onde as energias da natureza fluem em perfeita harmonia com o nosso corpo, nos reequilibrando totalmente. E essa mesma energia vai subindo pela nossa coluna, vértebra a vértebra, até chegar no nosso bulbo, na nossa cabeça, numa explosão multicolorida, finalizando o passe. Agora nós vamos vibrar na força do amor pela nossa casa bendita,
nesse pequeno, belo e recanto, o paz e amor. Nós vibramos pelos trabalhadores, pelos assistidos, pela assistência social, por todos que aqui adentram. E também levamos essa energia às nossas casas co-irmãs, a Caspagem, a Crepade, que todos possam ser abençoados. Todos aqueles que buscam ajuda, que eles encontrem essa ajuda, que eles encontrem a força para vencer as suas batalhas, que eles encontrem sabedoria para continuar nos seus passos e que eles busquem ainda, cada dia, essa reforma íntima, que nós sabemos que é um desafio diário, e que nós possamos ter fé e ação para conquistarmos a cada dia 1% a sermos melhor. E agora, com essa energia bendita, que nós estamos totalmente reequilibrados, que nós vibramos pelas nossas águas, junto aos caboclos, pretos velhos, os químicos e biólogos da espiritualidade. Nós vemos cada água sendo fluidificada. Toda essa equipe bendita já se preparou muito antes e colocam todo o lenitivo necessário nessas águas. Se nós não trouxermos as águas, que seja a nossa casa, que seja no nosso trabalho, que nós consigamos visualizar essas águas, para que elas sejam fluidificadas e abençoadas com todo esse lenitivo. Graças a Deus. Agradecidos que estamos por tantas benesses que nós recebemos nessa noite. Nós vamos pedindo a Deus que nos permita levar conosco essa paz que nos envolve nesse instante e dividir com todo irmão que cruzar o nosso caminho. E que Jesus nos leve de volta aos nossos lares, protegidos e amparados. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Esperamos vocês na próxima quarta. Que Deus nos abençoe. Obrigada. De luz, paz e amor em Jesus.